senhor secretário que faz chamado nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Pedro Paulo Rodrigues Santana, Felipe Velo da Silva, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, Ivalredo Sebes Pedrosa, Richard de Cor de Brito, André Lemos Ferreira, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Levi Bittencourt da Silva. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 260ª sessão ordinária realizada no dia 16 de abril de 2016. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e solicito ao secretário que lhe expediente. Projeto de Lei número 023/2016, ementa. Estabelece a cassação do alvará do funcionamento dos estabelecimentos comerciais e financeiros que negarem créditos aos idosos pela justificativa de idade avançada e determina outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa assegurar aos consumidores idosos o direito de receber atendimento comercial livre de atos discriminatórios de qualquer natureza. Sabe-se que alguns estabelecimentos que trabalham com a forma de pagamento por crediário acabam utilizando-se de determinados critérios para selecionar seus clientes. Tal seletividade pode pontuar-se em diversos critérios. Todavia, sempre relacionamentos aos rendimentos ou a restrição do nome do cliente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, o problema surge quando tal restrição tem por fundamento questões pessoais, como o caso de restrições baseadas em idade avançada. Nessas situações, a verdadeira afronta e discriminação ao consumidor, gerando constrangimentos injustificáveis. Portanto, o presente projeto visa a criação de um meio apto a inibir tal postura por parte dos comerciantes. Haja vista que, com a possibilidade de perda do alvará, certamente serão evitados atos discriminatórios desta natureza. Ivalredo Sebes Pedrosa, vereador. Indicação número 060/2016. Levi Bittencourt da Silva, vereador com assento na sacolinha da casa, nos prerrogativas que lhe cabe. Reitero ao excelentíssimo senhor prefeito, e conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja substituída todas as cercas alambradas do campo de grama natural situado no bairro Olaria do Meio, neste município. Justificativa. O período de chuvas de verão já é conhecido como temporada de alerta para as autoridades públicas, onde a possibilidade dos mais variados problemas ocasionados pelas variações climáticas. No ano passado, lamentavelmente, obtivemos problemas acerca do campo de grama natural localizado no bairro Olaria do Meio, onde a chuva e o vento muito forte derrubaram totalmente as cercas e alambrados que cercavam o espaço. Posteriormente, a Prefeitura Municipal esteve no local, cortou os alambrados e o retirou, deixando somente os rodapés de cimento, e o campo em completo estado de abandono, com a grama tomada por mato. Tal situação impossibilita o uso do local pelos moradores, de modo que se faz necessárias medidas para recolocar as cercas, alambrados, cortar o mato e recuperar a grama do local para viabilizar o uso da praça de esporte. Cumpre ainda ressaltar que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida semelhante no ano de 2015, através da indicação número 116/2015. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, Levi Bittencourt da Silva, vereador. Indicação número 061/2016, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador com assento na sacolinha da casa, no das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, que seja realizada a ampliação dos dias de feira de artesanato, passando a figurar nos mesmos dias da feira de produtos orgânicos do município de Pinheiral. Justificativa. Uma das grandes conquistas alcançadas neste mandato corresponde à implantação das feiras de artesanato e de produtos orgânicos realizadas em nosso município, fruto da indicação número 020/2014, apresentada pelo vereador autor da presente proposição. Sabe-se que, atualmente, a feira de produtos orgânicos é realizada todos os sábados, sendo de grande aprovação da população local, que tem a oportunidade de adquirir diversos produtos de procedência e ótima qualidade direto do produtor.
Já a feira de artesanato, também muito aceita pela população pieralense, é realizada mensalmente, durante um sábado, ou seja, em período mais espaçado. Portanto, o que se deseja com a presente indicação é que os artesãos do nosso município também tenham a oportunidade de expor seus trabalhos em todos os sábados do mês, como ocorre com os produtores rurais. Tal alternativa não confere qualquer prejuízo à estrutura atual das feiras e ainda beneficia tanto a população quanto os artesãos, já que estes terão a oportunidade de ter mais dias para expor seus trabalhos e aqueles terão mais opções de compra nas feiras de todos os sábados. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, Luiz Cláudio Fado Ferreira, vereador. Indicação número 062/2016. Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento na sacolinha da casa, nos prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, que seja promovida a reforma da ponte situada sobre o rio Cachimbau, no bairro quilômetro 5. Justificativa. A indicação à hora apresentada justifica-se em critérios de segurança apresentada pela população que trafega pela ponte do rio Cachimbau, a qual suporta pesado tráfego de veículos diariamente. Sabe-se que a referente via de passagem encontra-se em estado de grande desgaste, comprometendo a segurança de todos que a utilizam frequentemente. Portanto, faz-se necessária a urgente reforma na ponte do bairro quilômetro 5, a fim de eliminarmos o risco de acidentes ocasionados pela ausência de manutenção e abandono do local. Situação capaz de desencadear problemas de difícil ou impossível reparação. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Indicação número 063/2016. Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento na sacolinha da casa, nos prerrogativas que lhe cabe, reitero o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, que promova a instalação de banheiros químicos até a construção de banheiros definitivos na Praça Luiz Gonzaga Carvalho. Justificativa. A Praça Luiz Gonzaga Carvalho é usada como local da Feira de Produtos Orgânicos e Feira de Artesanato do município de Pinheiral, a qual circula grande número de pessoas e, por ainda não ter sido construído um banheiro físico no local, os frequentadores e trabalhadores da feira não têm onde fazer as suas necessidades fisiológicas. A instalação de banheiros químicos até a construção definitiva atenderá melhor todos os frequentadores destas feiras, já que sabemos que não proporcionar um local adequado para se fazer as necessidades fisiológicas poderá acarretar um problema de saúde pública, como ocorria na cidade do Rio de Janeiro no período do Carnaval, para o que for editado até mesmo uma lei municipal com pesadas multas nesse sentido. Cabe ainda ressaltar que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida no ano de 2015 através da indicação número 096/2015. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Acabou? Acabou. Tribuna, vereador Felipe, o senhor tem 10 minutos. O senhor primeiro. Bom, presidente, vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Vamos começar. Venho falando aqui nas sessões da Câmara sobre o respeito... Está muito baixo. Não estou conseguindo ouvir. Oi. Sobre a falta de respeito do Executivo para com a Câmara Municipal e, mais uma vez,
acontece essa falta de respeito descarada, né? Nós, ano passado, dei entrada num projeto de lei aqui nessa casa que obriga a Secretaria de Obras a fornecer equipamentos de proteção individual adequados, e isso basicamente já é lei federal, já teria que ser, fiz constar nessa lei para reforçar, porque nem sempre é isso que acontece, mas basicamente realizar a limpeza e esterilização dos uniformes de trabalho, vestuários, botas, luvas e demais equipamentos dos servidores públicos que desempenham atividades de coleta de lixo no município de Pinheiral, varrição de rua e limpeza pública em geral. Né, esse projeto passou aqui nessa casa na data... Foi aprovado no dia 20/10/2015, né, por 7 votos a 1, passou nessa casa. No dia 29 de dezembro, a então presidente Andréia enviou para a prefeitura, para a sanção do prefeito, que tem 15 dias para fazer a resposta, simplesmente responder se veta ou se sanciona a lei. E isso não aconteceu nos 15, 30, 40, 60 dias, nada. E semana passada chegou aqui nessa casa um veto do prefeito em relação a esse projeto de lei. Né, o prefeito vetou. Mas nós sabemos que já passou o prazo. Né, então, automaticamente, se o prefeito não veta, não sei se ele sabe disso, peço até para o líder de governo comunicar ao prefeito, que eu acho que tinha que ser de conhecimento dele, mas já que não sabe, se não vetar, é porque aprova. Então, a lei automaticamente vai para a sanção. Né? Promulgação por parte, mas ele não sancionou, então automaticamente é sancionado. O presidente não precisa nem promulgar. E visto isso, agora nós precisamos receber o número da lei, e pelo que parece não está enviando, né, esse número, que é só olhar no computador o número da próxima lei vaga, né, a última, que isso fica na Secretaria ou de Governo ou com a Virgínia, né, e até agora também não foi enviado. E esse tipo de falta de respeito que eu coloco e bato sempre nessa tecla, que é com a Câmara, mas é com a população. Eu tenho certeza absoluta que os funcionários da Secretaria de Obras estão esperando mais esse benefício para eles, porque, como falei e fiz a defesa aqui no dia da discussão do projeto, quanto mais a gente evitar que os servidores levem as sujeiras e as contaminações por qual passam na rua, principalmente esses servidores da coleta de lixo, para dentro de suas casas, que muitas pessoas não têm máquina de lavar, muitas pessoas lavam a roupa, os uniformes da prefeitura junto com as roupas dos filhos, por exemplo, num título para economizar, e essa falta de respeito para com a Câmara volta para o próprio servidor público. Então, mais uma vez, gostaria de deixar registrado isso, para que não volte a acontecer, e o processo legislativo termina quando o prefeito sanciona a lei, ou então quando ele veta e volta para essa Câmara para nova apreciação do plenário. E não precisa nem de apreciação quando ele perde o prazo. Então, vale lembrar, deixar claro esse prazo com o prefeito, e peço mais uma vez para o secretário, o líder de governo, passar essa informação para o prefeito, para que nós não possamos passar por esse constrangimento que nosso companheiro de Câmara aqui, Luiz, também passou. Com uma lei dele aconteceu a mesma coisa. Então, para evitar esse tipo de coisa, que a gente pede encarecidamente para que a prefeitura tenha mais respeito para com essa Câmara. Um outro assunto que eu queria abordar aqui hoje, muito papel, é em relação à defesa civil, que falei ontem, e parece que houve algum disse-me-disse, que eu gostaria de deixar claro o porquê da defesa ao funcionário Dixon. E é bom a gente deixar claro isso, porque muitas pessoas falam, muitas vezes, sem conhecimento de causa, e eu trouxe aqui, solicitei ao funcionário, né, o seu histórico de certificados e de busca pelo aprendizado nessa área de defesa civil. Todos sabem que eu sou um defensor
assíduo, né? Eu sou um defensor aguerrido, melhor dizendo, da parte técnica, da colocação de funcionários capacitados nos cargos que necessitem de capacitação. E a Defesa Civil, né, é um órgão extremamente técnico, um órgão extremamente vital para o andamento do município, seja para dar nada consta, seja para fiscalizar locais de perigo e, principalmente, é um órgão vital caso aconteça algum desastre climático, e isso eu já venho falando aqui há muito tempo. Né? E gostaria de citar que só de certificado aqui nós temos mais de 250 horas de capacitação, fora o curso superior na área. E lembrando que a Defesa Civil está sem um coordenador, sem o diretor de departamento desde 2013. E isso eu venho cobrando, venho falando com o secretário, com o prefeito, e nada disso adiantou. E nesse mesmo período, desde 2013, que eu pedi os certificados a partir de 2013, né, fora o que ele já havia trabalhando e se formando antes. Né, desde 2013, um servidor público vem se capacitando, muito com a ajuda do município, também a gente não pode fugir a isso, mas vem se capacitando, não para ser o coordenador ou o diretor, porque nunca foi, mas retirar esse servidor da Defesa Civil, depois de certificados, capacitação básica de Defesa Civil, certificado do uso integrado de informações sobre desastres, Programa de Capacitação das Cidades, Seminário Internacional sobre Previsão de Desastres Naturais, 5º Fórum Nacional de Defesa Civil, em Joinville, software Maxstar 2000 e Garwin, que é um software bem específico para essa área, caso aconteça algum desastre climático, gestão de recursos federais de defesa civil, isso é importante, mais uma vez falando, no momento de se acontecer alguma calamidade pública, algum desastre aqui, tem que ter essas informações, capacitação em gestão de desastres e ações de recuperação, curso instrumental de avaliação de dados, dado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, curso de capacitação para usuário do Sistema Integrado de Informação S2, módulo de registro e reconhecimento, capacitação em gestão de riscos, fora a faculdade o curso superior em segurança pública com ênfase em defesa civil, e que hoje eu escutei que ele não se formou. Vindo da prefeitura, ele não se formou, por isso que ele não foi escolhido. Mas não explicaram por que ele não se formou até agora também. A prefeitura ficou mais de 6 meses sem pagar o curso, obrigando o servidor a ter que trancar. E agora o servidor voltou a fazer o curso por sua conta própria, porque acredita na sua formação e acredita que isso vai ser melhor para a vida dele e para o município. Então, eu acho que com essa quantidade de certificados, não tem o que se discutir sobre competências. Né? E eu não desafio, porque não é uma coisa de perde e ganha, né? Desafio se a gente perder, e a gente quer sempre o melhor para o município. Mas eu tenho muita dificuldade em acreditar que qualquer outra pessoa da cidade tem mais capacidade nesta área do que esse servidor no qual eu venho defendendo. Então, sabendo disso, que eu gostaria de deixar claro aqui essa fala e que apresentasse essa capacidade, que a prefeitura pudesse apresentar na Câmara, a capacidade de gestão de recursos federais, a capacidade de gestão de defesa civil, porque, infelizmente, defesa civil não é só botar plástico preto em barranco. Infelizmente, não é isso. E muito me preocupa, e eu quero sempre deixar claro aqui nessa Câmara esse meu posicionamento, porque nós temos que fazer a prevenção, que depois que acontecer algum desastre e ficar um monte de gente igual barata tonta em algum departamento, isso... eu não quero ter que falar que eu avisei, entendeu? A gente está dando oportunidade da prefeitura se recompor e saber que está cometendo um erro, um equívoco, para consertar a tempo antes que aconteça alguma coisa pior na cidade. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Agradeço hoje, ficou meio tumultuado aqui,
Não sei se fui claro em tudo, mas era esse o recado que eu tinha a dar. Muito obrigado. O vereador Pedroso tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu vou usar os meus 10 minutos, senhor presidente, para falar sobre o funcionalismo público no nosso município. Fazer, realmente, como eu disse ontem, começar a fazer algumas comparações, tanto com as gestões passadas, quanto com o governo do Estado, em relação quanto a partidos, e isso se faz necessário para que a população possa conhecer o trabalho que o prefeito Arimateia, o prefeito Arimateia fez pelo funcionalismo público do nosso município. Quando assumimos o governo, em 2013, o prefeito Arimateia, sua equipe, assumiu todo o funcionalismo público, desprestigiado, um funcionalismo de cabeça baixa, porque é bom que se fale, ficaram 8 anos, 2 mandatos, com apenas 1% de reajuste, 1% de reajuste. É bom fazer essas comparações para que a população possa daqui para frente fazer realmente as suas comparações, 1% em 8 anos. Não tivemos condições de dar reajuste, senhor presidente, senhores vereadores, todos nós sabemos disso. Mas criamos o Vale Alimentação, que na época foi chamado de Vale Biscoito, Vale qualquer coisa, porque tudo que a gente faz hoje, a oposição vai para a rua bater e não vale nada. Na realidade, na boca da oposição, tudo que o prefeito faz não vale nada, é pouco. Mas a verdade tem que ser dita. Foi dado um Vale Alimentação de R$100, criado por mim, com o apoio dos senhores, enquanto presidente dessa casa. Nós lançamos nessa Casa de Leis um Vale Alimentação, que depois o prefeito José Arimateia colocou para todo o funcionalismo público, que naquela ocasião representava 14%, numa tacada só, 14% representava o valor que foi dado na ocasião. Bom, vejamos, para quem ficou 8 anos com 1%, 14 já era alguma coisa. Mas fomos taxados aqui de estar criando Vale Coxinha, Vale Biscoito, e essas redes sociais, essa oposição que vem batendo sistematicamente desde o primeiro dia, não se conformam com a derrota que tiveram nas urnas. Foi por 1%, mas foi derrota. E nós estivemos juntos, vereador Felipe. Conseguimos derrotar aqueles que massacravam o funcionalismo público em nosso município. Nós, Vossa Excelência também estava junto. Eu tenho orgulho de ter caminhado com Vossa Excelência nessa ocasião para poder dar uma vida mais digna aos funcionários do nosso município. Funcionário cabeça baixa, não tinha vez, não tinha voz, não tinha atendimento digno. Foi dado a ele essa primeira etapa, esses 14% a nível de vale, de benefício. Logo depois criamos o Vale Cultura, que veio mais R$50 no contra-cheque do funcionário. Para alguns também não foram nada, porque realmente tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Então, mais R$50. Logo depois, senhor presidente e senhores vereadores, passamos o Vale Alimentação para R$200. Então, vejam bem, parem, pensem. Não é difícil fazer essas contas, não. O funcionário ficou 8 anos com 1%. Na gestão, com 3 anos e meio, o prefeito Arimateia já deu, transformando esses valores em números, aproximadamente 38%, quase 40%. Isso sem contar que quando assumimos o governo, o funcionário ganhava R$1 de vale transporte. R$1. Senhores e senhoras presentes aqui, R$1 era dado de vale transporte às pessoas, aos funcionários que moravam em outros municípios, eram os que mais sofriam na pele. Tirarem um direito que é, por lei, pela CLT,
deles. Então, esse direito foi resgatado. Foi resgatado e hoje o funcionário recebe o seu vale transporte integral. Para a oposição é pouco, mas eles davam R$1, não davam? Nós demos o vale integral. Veio a primeira movimentação no funcionalismo público, os professores foram para a porta da prefeitura, eu estava lá naquela ocasião, o prefeito abriu as portas, atendeu e pôde dar uma melhora dentro daquilo que foi possível fazer a toda a classe dos professores de Pinheiral. Mas isso não é lembrado, isso não é falado, porque não é interesse da oposição, que quer o poder de volta a qualquer preço, a qualquer custo, não é interesse divulgar isso, senhores e senhoras, para que a população saiba realmente como era e como é. Vejam bem, já se levantou a autoestima do maior patrimônio que nós temos hoje, são as pessoas, o funcionário público, já ficou com a sua autoestima. O funcionário da Secretaria de Obra, ele já não conseguia falar, funcionário não conseguia falar com o secretário, não tinha esse acesso. Com o secretário, muito menos, e sem pensar, falar com o prefeito, que era quase que impossível. Veio também a construção de um refeitório novo, vereador Luiz, Vossa Excelência, que é funcionário público, dando dignidade a todos os funcionários da Secretaria de Obra, que não tinham um local, um espaço adequado para fazer as suas refeições, além de banheiros novos, toda essa situação. Infelizmente, vereador Felipe, ainda não deu para levar a roupa do funcionário para lavar em casa, para a prefeitura lavar, não é? Isso é uma coisa assim, não é uma crítica, mas é uma coisa que não é muito comum, mas é uma luta que Vossa Excelência insiste e luta, e é um direito de Vossa Excelência continuar lutando por aquilo que acredita. Hoje eu quero fazer essa pequena comparação entre o governo, que era do PMDB, um governo, estou falando do Executivo, não me refiro a essa Casa Legislativa, mas um governo executivo do PMDB que fez isso tudo que fez com o funcionalismo público. Isso não é divulgado. Hoje nós temos no governo do Estado, nós temos hoje o nosso governador. Que Deus o abençoe, desejo a ele toda sorte, saúde, o governador que eu também apoiei por ser da nossa região, mas se é para comparar hoje, o governo do Estado não pagou ainda o salário do servidor. O vereador Felipe sempre fala nessa casa que a gente não deve se nivelar por baixo. Mas não tenho como, vereador, não deixar de fazer certas comparações. A Justiça entrou ontem dando prazo ao governo do PMDB, se diga assim, do PMDB, senhores vereadores, que não pagou ainda os aposentados do Estado. Outra coisa há de ser dita hoje aqui nessa casa. Outra coisa há de ser dita. O governo hoje do prefeito Arimateia está em dia com os salários e com o funcionalismo público. O 13º não foi pago parcelado, não. O 13º foi pago... Vereador, só tem 1 minuto para concluir. Então... Dá só um somzinho aqui para mim, presidente. Obrigado, presidente. Então, dessas sessões em diante, eu vou toda a sessão trazer uma comparação para que nós possamos fazer uma reflexão e ver quem realmente tem feito por esse município. Só para concluir minha fala, senhor presidente, hoje eu estive na rádio, fiquei muito triste com a reprovação ontem do meu requerimento, fiz um requerimento nesta casa ontem, querendo trazer o secretário Joaquim para falar sobre o parque fluvial. O requerimento foi reprovado nessa casa. Fico muito triste porque me sinto cerceado do direito de trazer, de exercer o meu papel de vereador também, trazendo o secretário para dar esclarecimento. Nós estamos andando na contramão do que todos os municípios querem. E toda essa história que eu contei, desse início de mandato, de governo, esses 3 anos e meio,
essas benfeitorias que foram feitas, eu enalteço também o nobre colega Felipe, que participou da caminhada, participou junto conosco para que nós pudéssemos tirar das mãos do Vereador, seu tempo terminou. Pedro Paulo, o senhor tem 10 minutos. Depois, eu passo para você. Vai. Né? Então, fui citado, gostaria de responder ao vereador Pedrosa, líder de governo, né? Não é o líder do partido do prefeito, que hoje o partido do prefeito é liderado pelo vereador Richard Toró, que dita a política do partido, é o presidente do PSB, né? Caminhamos juntos, sim, por acreditar num futuro melhor para Pinheiral. Não trabalho de forma alguma com vingança, com coração com passado. Eu caminhei por acreditar que seria o melhor. E peço desculpas hoje à população por ter tomado tal atitude, também fui iludido. Então, perdão, desculpa, sou humano e cometo erros também. Né? Desconstruir a questão da fala em relação aos professores, aos profissionais da educação, que sim, naquele momento deu um reajuste, não foi o que foi solicitado, né, de uma lista de mais de 30 ou 40 itens do sindicato, foi atendido 2 ou 3, mas foi uma conquista, com certeza, mas que hoje vai por terra a partir do momento que ele não cumpre o piso nacional dos professores, que não está sendo pago, e isso é vexatório ainda mais para um governo. Quem aprovou o piso nacional foi o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que à época era do partido do prefeito e do partido de Vossa Excelência, vereador Pedrosa. Então, eu acredito que a sua luta continua de fazer cumprir o piso nacional. Eu acho que deve levar essa informação também ao prefeito, que lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. E nisso falo também da nossa lei aqui. Hoje é lei. O prefeito teve tempo para vetar e voltar à discussão nessa casa. Mas o que o senhor minimiza como lavar roupa de funcionário não é o caso. É uma questão de prevenção à saúde desses funcionários, que talvez não seja a preocupação do prefeito. E não é para ser discutido, né? A partir do momento que passa nessa Câmara, ele teve a oportunidade de vetar no tempo certo, não vetou, é lei. E a partir do momento que é lei, tem que ser cumprida, não é para ser mais discutida. O momento da discussão passou. E, para finalizar, o Estado não paga o salário, e sou completamente contra, e dou a mão para Vossa Excelência, porque tem que pagar. Eu acho que o funcionário tem que ser respeitado, né? Sabemos da crise, mas sabemos que tem formas de conter despesas e passar pela crise. E isso eu gostaria de deixar claro aqui, que a Prefeitura realmente não está atrasando o salário dos funcionários. Eu acho que deve ser tratado como prioridade, sim, mas, por outro lado, atrasa praticamente todos os fornecedores, deixa de pagar a Cruz Vermelha, por exemplo, que já é uma luta nossa aqui. O secretário já veio se explicar e passou vergonha nessa casa, porque se eu fosse ele, teria vergonha pelo que ele passou aqui nessa casa. E é o único vereador, secretário, que vai voltar aqui para poder dar explicação. Ele tem que pagar a Cruz Vermelha. Tem que pagar, porque enquanto não paga funcionários, tem mulheres grávidas não recebendo sua licença maternidade, porque a Prefeitura resolveu não repassar. Então, eu acho que a falha da Prefeitura é de gestão, sim, e precisa ser revista, porque ainda há tempo. E ele é o nosso prefeito, e é o prefeito da cidade inteira até o final do mandato. E eu acho que assim deve ser. Mas precisa de mais responsabilidade em algumas ações, não colocar o senhor para fazer propaganda política aqui, porque vai chegar ao tempo certo de fazer. Eu não me prestaria esse papel, não me prestei, e por isso que hoje estamos do lado oposto do governo. Muito obrigado, presidente. Vereador Pedro, você tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, boa noite. Senhor presidente, hoje eu fiz uma indicação a respeito da reforma da ponte no quilômetro 5 sobre o Rio Caximbau. Aquela ponte é uma ponte muito antiga que está precisando de uma reforma, uma grande reforma, e muito preocupa todos nós, porque toda vez que tem um acidente na Dutra, aquela carga pesada todinha é desviada aqui por dentro de Pinheiral. Tudo que precisamos da Dutra é pelaquela estrada. E qualquer hora vai
aquela ponte não vai ter jeito de reformar mais. Aí vai ter que demolir, conforme demoliu o prédio da prefeitura, conforme demoliu a ciclovia, porque não tem mais reforma. A ciclovia que nem foi inaugurada foi demolida. Então, é preocupante a situação daquela ponte. Fiz outra indicação pedindo um banheiro químico para aqueles feirantes, que hoje, aos sábados, é a maior atração dentro de Pinheiral, é uma feira de produtos orgânicos. E sábado eu estava conversando com alguns feirantes e a grande dificuldade deles é que eles chegam muito cedo, são os primeiros a chegar para armar suas barracas, vender suas mercadorias, e são os últimos a sair praticamente, e não tem um banheiro para que eles usem. Para quem vai lá, eu já ouvi aqui nessa casa, a feira em Volta Redonda tem banheiro? Não sei, nem quero saber, porque nem na feira em Volta Redonda eu vou. Eu tenho que saber daqui de dentro de Pinheiral. Espero que para esse sábado também em cima, mas que o líder do PT na Câmara já peça na próxima reunião, porque vejo ele sempre lá também, até ele mesmo pode usar um banheiro desse. Eu acho nada mais justo. Quando eu falei da ciclovia, joga-se dinheiro fora nesse município que é brincadeira. A prefeitura paga vários imóveis, aluguel de vários imóveis, demoliu um imóvel que, se já não comportava a prefeitura ali, fizesse a prefeitura em outro lugar, e aquele prédio serviria para sair fora de alguns aluguéis. Paga-se a capacitação do funcionário, quando está quase no final, tira o rapaz que ia exercer aquela função ali, que foi capacitado. Dinheiro jogado fora. Várias vezes eu ouvi nessa casa que ia ficar muito lindo uma ciclovia, lá dos Três Postes, da Academia da Saúde até aqui dentro de Pinheiral, que ia ser uma coisa de primeiro mundo, e teria o prazer de me convidar para a inauguração. E eu estou esperando esse convite não chega, porque a menor ciclovia do mundo, que foi iniciada ali, uns blocos de concreto, antes de inaugurar foi demolida, dinheiro público. Ninguém aqui faz um bloco de concreto em casa e depois sai quebrando, porque é prejuízo. Mas é o dinheiro da viúva, vamos torrar o dinheiro. Pega-se um material de primeiro mundo, uma revista, nos moldes de uma revista Veja, Isto É, material de primeira categoria. Uma revista com 25 páginas, 26 páginas, aonde tem mais de 27, 28 fotos do prefeito. E tem uma lei que diz que não pode ser divulgado símbolos, nome, imagem, fotos para autopromoção social. Mas a lei aqui não é respeitada. É o dinheiro público, vão fazer propaganda. E cada foto dessa ao lado de um secretário, promovendo os secretários. 2 deles serão, já é público aí, por eles mesmos, serão candidatos a vereadores na próxima eleição. Então hoje eu tomei a liberdade e fiz mais uma denúncia no Ministério Público. Está aqui, mais uma denúncia. Porque, querendo ou não, vai ter que aprender a respeitar o dinheiro público. Pega-se dinheiro da saúde, sai fazendo a farra de RPA para gente que nunca passou na saúde. Se fosse para pagar uma RPA para um médico, para um pediatra, que hoje está difícil, não só em Pinheiral, mas no país todo é difícil, mas um pediatra bem remunerado vem sim. Aí paga para pessoas que nunca passaram perto da saúde, que nunca soube exercer nenhuma função dentro da saúde, nem para fazer a faxina lá é capacitado para receber essa RPA com dinheiro de saúde. Aí eu sou obrigado a ouvir que está tudo certo, então eu começo a denunciar no Ministério Público, o Ministério Público que vai falar depois. Pena que é moroso, a lei no nosso país é morosa. Vai acabar o governo dele, mas ele vai responder depois, porque isso vem no Tribunal de Contas, vem do Ministério Público, vem as multas.
E 2 denúncias que eu já fiz, com certeza são 2 multas que vai ter. Fala-se muito de que o servidor está sendo bem remunerado. Não está, não. Discordo plenamente. Não está mesmo. Qualquer servidor de dentro do município deveria ter um salário melhor. Principalmente aqueles que a lei exige, que fala-se tanto em lei, mas ele não cumpre as leis. Quando o Felipe Velo fala aqui do piso salarial, ele é professor, não é solidário com a sua categoria, que hoje ele está prefeito, o ano que vem ele volta para a sala de aula dele, vai voltar para o colégio dele, se Deus quiser. Deus vai dar muita saúde para ele voltar para a sala de aula dele, com muitas multas nas costas, devendo muito a esse município, mas vai voltar. Não respeita a categoria dele. Eu não tenho procuração para defender nenhum ex-prefeito, mas eu tenho uma procuração que foi dada nas urnas para mim não deixar o povo ser enganado. Em 2005, 2004, o prefeito era o Laércio de Paula Nunes. Não trabalhei com a Laércio, não fui vereador no governo do Laércio, não fui vice-prefeito do Laércio, e era oposição a Laércio, mas a verdade é que naquele ano ele deu 5% de aumento ao funcionalismo. Não trabalhei com o Toninho, não fui vice-prefeito do Toninho, não fui vereador na época do Toninho, mas ele deu 1% de reajuste salarial em 2006, 2007, 2008 e 2009. Em 2011, ele deu um abono de R$100 para o funcionalismo público. Chegou o governo do atual prefeito, do Ari do PT, que foi eleito pelo PT, hoje não está mais de corpo, mas a alma continua lá vermelhinha. Nós temos um vale alimentação de R$200 e um vale cultura de 50. Ou seja, nós temos dado pelo Ari do PT um vale de R$100. Porque cadê o abono de 2011? Cadê o abono de 2011? Foi tirado. Então, na verdade, foi um vale de alimentação de R$100 dado por esse governo. Porque tirou o abono. Então, gente, aqui nessa casa não é para falar mentira. Nessa casa não é para vir aqui achar que todo mundo que está aqui, até aqueles. O Vale Cultura é federal. E hoje tem uma lei aprovada aqui nessa Câmara, que já está tramitando, já deve ter sido enviado para a Prefeitura, que eu pedi para conceder esse Vale Cultura de R$50 e esse Vale Alimentação de R$200 para o aposentado. A crise, mas tem a crise para pagar 1.200 de 1 para 1 de RPA com dinheiro da saúde, que não trabalha na saúde, não vai em lugar nenhum da saúde. Tem o outro de R$3.000 da saúde, que nunca passou na saúde. Então, se acertar essas coisas e gastar o dinheiro certo, vai ter o dinheiro aqui para pagar os aposentados, sim, mesmo nesse período de crise. E é muito triste hoje a gente saber, logo o aposentado do Estado, ficar sem o seu salário. Dói. Uma crise nacional, que não foi o governo do Rio, nem o governo de São Paulo, nem o governo do Rio Grande do Sul, que instalou essa crise dentro do nosso país. Essa crise nacional hoje, que começou com uma crise que todos os países estavam preocupados, o chefe da facção, aquele que falta um dedo, porque senão já tinha roubado mais, seu Lula, falava que era uma marolinha. E a marolinha está aqui hoje. É triste ver o aposentado do estado do Rio sem salário. Os 2 maiores estados da nossa região, da região sudeste,
São Paulo ali, ó, Fernando Haddad mesmo, né? PT, foi eleito pelo PT, cortando merenda escolar, cortando alimentação nos hospitais, cortando várias coisas para conseguir fazer a folha de pagamento. Ele do PT. E o próprio PT, ele está experimentando o próprio veneno do veneno dele. Não, hoje não. Hoje eu vou concluir para não perder o raciocínio. Aí é triste a gente ouvir essas coisas. Uma crise que não foi o PMDB, não foi o PT, não foi o PP, partido. Eu não respondo por partido, eu não respondo por ninguém aqui. Eu respondo por mim e pelos meus atos. Se eu estou hoje filiado no partido, é porque a lei eleitoral exige que você tem que estar filiado em um partido. Dentro de uma família com 10 pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, dignas, às vezes são uma ovelha negra que escorrega. E agora, pensa bem, um partido que eu não conheço quem é lá do Sul, que eu não conheço nem quem é aqui da Baixada. Eu vou responder por essas pessoas por quê? Não adianta querer generalizar tudo. Eu respondo por mim, respondo pelos meus atos. Então, senhor presidente, senhores vereadores, quem instalou o mensalão, quem instalou o petrolão, quem quebrou uma das maiores empresas do mundo, hoje está aí. Um para ser preso, outro para ser caçado. E quem roubou junto tem que ir sim, porque eu não tenho ladrão de estimação, não. Meu bichinho de estimação é um bacezinho pequenininho. Agora, jamais eu vou vir aqui defender ladrão. Não vou, porque eu tenho um ditado meio grosseiro, que eu escuto desde criança: quem mistura com porco, farelo come. Não vou vir aqui, não. Felipe é meu amigo, meu irmão, o Tonho foi criado junto comigo, todo mundo. Mas se tiver devendo à justiça, tem que pagar. Não é porque é meu amigo que eu vou. Cláudio Fadu, pessoa que eu conheço há 50 anos. Agora, se estiver devendo ele ou eu, quem estiver devendo tem que pagar. Eu não tenho procuração para defender bandido, não, e nem quero. E nem preciso disso. Ainda mais defender uma coisa que é indefensável. Por hoje só isso, senhor presidente, e vamos trabalhar muito para que tenha o reajuste salarial esse ano, que ainda não foi encaminhado nada para essa Câmara do Executivo, para cá, a respeito de reajuste do servidor público. Esse ano ainda não veio nada para cá. Bem, não. Vamos cobrar e vamos esperar, já está passando. O salário mínimo já teve o reajuste. A empregada doméstica já teve o reajuste. O servidor público de Pinheiral tem que ter o seu reajuste. O professor de Pinheiral tem que ter o seu reajuste. Vamos esperar, quem sabe na próxima sessão está aqui. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Fatu, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente. Hoje, na minha fala, presidente, eu quero falar sobre a feira de artesanatos que foi de minha autoria em 2014. Eu estive na feira sábado dos produtos orgânicos, que também foi uma indicação minha, e muita gente me pediu que eu fizesse um requerimento, outra indicação, para que a feira de produtos artesanais voltasse a ser todos os sábados, como é a feira de produtos orgânicos. Que hoje a de artesanato só funciona uma vez por mês. Então eu quero aqui pedir a você, Pedrosa, meu amigo vereador, que dê essa força também, que eu fui procurado por diversos artesãos que estão com as suas casas cheias de coisinhas feitas, que aquilo dá trabalho para a dona de casa fazer. As crianças aprendem também, isso é cultura.
E eu fui procurado por diversos artesãos, dizendo que a feira agora só é feita uma vez por mês. E eles me pediram encarecidamente que eu fizesse aqui alguma coisa para que ela voltasse também a ser todos os sábados. Porque hoje, com a crise que está, qualquer coisinha que entra vai ajudar no pão de cada dia, no leite. Então, eu gostaria muito que essa feira, em pedido dos artesãos, não é meu pedido só não, deles, e da população também, que fala, pô, tinha uma feirinha de artesão aqui tão boa, a gente vinha aqui e achava umas coisinhas tão bonitinhas para comprar, e agora não tem mais. E isso aí não traz custo nenhum para a prefeitura. Eu acho que não sei. Não traz custo nenhum. E tem espaço ali com sobra, atrás da feira de produtos orgânicos, tem um cimentado grande lá, que pode ser feito, aquelas barraquinhas branquinhas, pequenininhas, que arma assim, pode armar tudo em seguida, um em cada lugar, fica bonitinho também, jogado um em cada lugar, não atrapalha nada o movimento. E sendo assim, eu acho que ficaria melhor, já que se instalou a feira de produtos orgânicos todos os sábados, a de artesanato não custa nada. Eu tenho a impressão que não custa nada. É armar uma barraca e desarmar, para quem tem prática, aquilo ali, eu não sei, mas quem tem prática é rapidinho. Então, eu gostaria muito que isso voltasse a ser, todos os sábados, a feira de artesanatos. Muito obrigado. Ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 004/2016, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados no município de Pinheiral para arquivamento e gestão de documentos públicos e determina outras providências. Em discussão, em votação, as leis que aprovam, menos como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 008/2016, que autoriza o prefeito a outorgar nome ao MOL Saúde, PSF, Programa de Saúde da Família do bairro IP, e determina outras providências. Em discussão, em votação, as leis que aprovam, apenas como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Não mais havendo matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 262ª sessão ordinária da 5ª legislatura, a ser realizada no dia 25 de abril de 2016, no horário regimental às 19 horas.